aí, pessoal, mais um sábado nosso aqui do Ministério Integre, trazendo um vídeo e uma reflexão bem especial para você. Então, como você sabe, no sábado passado, a gente parou de fazer as leituras dos livros que a gente fazia e a gente começou a fazer a leitura de livro bíblico. E nós estamos lendo o livro de Jonas. E no sábado passado, nós falamos sobre o capítulo 1, esse sábado queremos falar sobre o capítulo 2. E é bem interessante, porque a gente falou no sábado passado, e de repente, se você não viu, dá uma olhadinha lá de novo, né? Vê o que teve de interessante para você dar a continuidade. Mas a gente viu que o livro ele tem uma estrutura muito interessante, porque eles são dois atos divididos, cada ato em duas cenas. É interessante que todas as cenas, os dois atos, na verdade, começam com Deus chamando Jonas, mandando Jonas ir a Nínive. Só que no primeiro ato, Jonas decide fugir. No segundo ato, Jonas acaba indo obedecer aquilo que havia sido incumbido. Nós temos aí a relação de Jonas com pessoas que não faziam parte do povo de Israel. No primeiro ato, nós temos Jonas no navio com o capitão do navio, que não tem nome, e os marinheiros. E no segundo ato, nós temos Jonas na cidade de Nínive com o rei e com a população de Nínive. Depois disso, nós temos as relações, inclusive de busca e da conexão com Deus, porque afinal de contas, Jonas é o profeta e o livro é bastante irônico em tudo isso, porque enquanto Jonas está tentando fugir da vontade de Deus, marinheiros estão buscando Deus de alguma forma, então ali, de certa forma, desesperados, procurando qualquer Deus que pudesse resolver o problema deles. E no final do capítulo 1, nós vemos a realidade que os marinheiros, inclusive, estão preocupados, eles não querem jogar Jonas no mar. Mas quando eles percebem que não tem mais o que fazer, e Jonas mesmo diz: olha, tipo, me joguem, porque daí é o que vai acontecer, eles clamam a Deus, falam para que Deus não os culpasse em relação a isso. Jogam Jonas no mar, mas eles têm uma atitude de adoração e de entrega ao Senhor. E é assim que termina o nosso capítulo 1, quando Jonas é lançado ao mar. E aí o mar se acalma. E aí, então, a gente vai começar o capítulo 2, que é o capítulo de foco desse nosso vídeo dessa semana. Bianca, o que é o capítulo 2? O que acontece no capítulo 2, que é essa continuação da história do capítulo 1? Então, de Leão, o capítulo 2 é um capítulo bem curtinho e vai falar basicamente sobre a oração de Jonas dentro do peixe, né? Então ele começa falando um pouco sobre essa oração e é uma oração muito profunda, muito sincera. Então ele vai falar sobre o desespero que ele estava, o quanto que ele sentia que ele não tinha saída, que ele estava envolto naquela situação e como que Deus resgatou ele de maneira maravilhosa. E até acho que é o capítulo que acontece a virada, né? Até então, Jonas estava saindo e é aquele momento que ele tem de contrição e de buscar Deus. E o capítulo ele termina, né? Ele tem só 10 versículos e termina com o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Então ele vai fazer esse link para o próximo capítulo, que é Jonas já fora da barriga do peixe. E Jonas, então, agora tem uma caminhada bem interessante. A gente falou na semana passada, aproximadamente aí uns 800 quilômetros aí de caminhada para chegar, que era do lugar onde Jonas morava até a cidade de Nínive, né? Agora, Débora, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse capítulo 2 e essa coisa interessante, irônica e ao mesmo tempo tão maravilhosa que a gente pode aprender com esse capítulo, porque afinal de contas, Jonas, que é o profeta, Jonas, que é aquele homem de Deus e que inclusive recebe uma orientação divina para uma ação específica, foge de Deus, ele tenta de todas as formas se esconder de Deus. É profundo a gente perceber que Jonas, enquanto inclusive tudo estava pegando, era onda gigante, a água caindo, os marinheiros experientes, tudo nervoso, tudo correndo atrás, Jonas está lá no fundo do barco, né? Como tipo aquele, ó, não tô nem na base aqui para que todo mundo possa me ver, tô lá escondido. Esses marinheiros que a gente poderia até falar a princípio ali, pagãos, buscando tudo quanto é tipo de Deus, eles são um contraste muito forte com Jonas. Porque Jonas, ele é aquele que foge e é aquele que não quer falar com Deus, não quer
que Deus o veja e tenha qualquer tipo de relação com ele. Só que no capítulo 2 ele começa orando, né? O capítulo começa falando: Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e aí então ele vai começar a dizer: será que a gente tem, ou na experiência que você tem aí, você conhece esse mesmo tipo de experiência, onde parece que mesmo as pessoas que conhecem a Deus, que são tão religiosas, né, que frequentam a igreja todo domingo, parece que essas são as que fogem de Deus, e aqueles que, de repente, não têm toda aquela cultura ou que não têm toda essa conexão são aqueles que estão buscando a Deus. Por que será que parece que nós só procuramos a Deus, mesmo nós que conhecemos a Ele, quando parece que nada mais resta? Quando, tipo, não tem mais solução, a solução é essa, então aí eu busco a Deus. O que você pode nos ensinar daquilo que você sabe sobre isso? Olha, eu creio que é nessas horas, né, que a gente se vê sem saída, que a gente se vê no fundo do poço, que a gente se desarma todo, né? A gente se rende e a gente se entrega totalmente a Deus, porque Ele é o único que pode nos tirar dessa situação, Ele é o único que pode estar nos salvando, né? E Ele é a nossa única esperança. Como você falou, Jonas, ele era um profeta, né? Então ele conhecia bastante a Deus, mas ele foi afundando, né? Foi tropeçando por consequências da desobediência dele a Deus, até ele chegar no fundo do abismo. E não sei se, acho que eu já passei por algo assim, né? Na época eu conhecia Deus, mas mesmo assim eu acabei tropeçando bastante, eu acabei me desviando muito. Então, eu acredito que, assim, o pecado, ele nos afasta dos propósitos de Deus para nossa vida, né? E acho que assim como o Jonas, assim, que ele acabou fugindo, né? E desobedecendo a Deus, eu passei por uma situação também que eu conhecia já a Deus na época, mas eu acabei vivendo em desobediência a Ele, em constante desobediência a Ele, mesmo sabendo que aquilo estava errado. E eu fui caindo e caindo cada vez mais até me encontrar numa situação em que, assim, parecia impossível sair daquela situação, porque acabou meio que virando um vício. Sim, então acabei sentindo uma angústia muito grande por me encontrar naquela situação de não conseguir me livrar daquilo, sabe? Parecia que tinha uma cadeia me prendendo, assim. Uhum. Quando a gente tá nesse abismo, muitas vezes a gente só enxerga o abismo, a gente só enxerga o problema, a gente não consegue ver nada para além disso. E na minha época que eu estava vivendo aquilo, a minha única esperança em Cristo era para eu sair daquele problema, né? Daquele abismo. Então, minha oração era só: Jesus, me ajuda, por favor. Era só isso: Jesus, me ajuda a sair disso, me ajuda, me ajuda. E eu não conseguia sair dali. Mas quando você começa a meditar nas palavras de Jesus, e quando essas palavras elas começam a fazer morada no seu coração de verdade, você vê que a sua esperança em Cristo ela vai muito além do que de apenas sair da barriga do peixe. Ela vai muito além disso. É Cristo em nós a esperança da glória, né? Uhum. É saber que a gente não é perfeito, né? A gente vai cair muitas vezes nessa vida, mas a gente pertence àquele que é perfeito, né? E minha esperança é um dia nós nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, né? Totalmente sem pecado. E crer que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus, né? Amém. Então, Jesus vai te ajudar a vencer, a sair, né, da barriga do peixe, daquele abismo. Então, eu acho que assim como o Jonas também, que estava lá no abismo, assim, a gente tem que também tomar uma atitude prática, né, de obediência a Deus e se submeter, assim, ao agir do Espírito Santo, né? E no final, pela misericórdia e poder de Cristo, eu consegui sair daquela situação, assim. E hoje eu estou em paz em relação àquilo. Ai, que coisa boa. E é isso mesmo, porque dizer que não temos erros, isso é impossível. Todos nós temos erros na nossa vida, né?
mas a gente pode contar sempre com essa graça, e em vez de cada vez mais fugir, porque de repente a gente se sente envergonhado ou qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa se aproximar. E às vezes a gente acaba só se aproximando quando a gente chega nesse último momento, né? Quando, tipo, aí a gente não tem mais para onde correr, daí a gente faz como Jonas. E é legal que a gente percebe que na história bíblica, muitas vezes Deus pegou, né? Deus entrou na vida das pessoas exatamente nessa encruzilhada de onde não tinha mais para onde fugir. Jonas foi esse, mas quantas outras pessoas, né? Moisés, naquele momento, assim, todo desestruturado, de repente, né, fugido porque tinha matado lá o egípcio, então tava fugido de tudo, aí de repente, pá, Deus aparece ali na sarça, né? Então, quanto a Paulo lá na estrada de Damasco, com todos os seus planos, com todas as coisas que ele estava fazendo, de repente, pá, Deus se encontra com ele ali naquele caminho. E você, Bianca, sobre essa questão de a gente acaba, parece que realmente só procurando a Deus quando nada mais resta. Como é que é na sua experiência aí, o que você pode nos ajudar a pensar sobre esse assunto? Eu acho que é isso mesmo, né, o que a gente estava discutindo. Então, muitas das vezes, quando está tudo bem, a gente acaba não percebendo a nossa pequenez, a incapacidade que a gente tem de resolver nossos próprios problemas. E nesse momento, realmente, que a gente se encontra ao fundo do poço é quando a gente talvez tenha esse choque de realidade, o quanto que nós somos insuficientes. E toda essa conversa que a gente acabou de ter, né, o testemunho da Débora, me lembrou desse versículo aqui, o versículo 8, que fala: aquele que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. E eu acho isso muito impressionante, porque quando a gente tem. Todos nós temos ídolos, né? E quando a gente coloca a nossa esperança em outra coisa que não é em Cristo, a gente acaba tendo uma visão muito legalista da vida. Então, é tipo, eu errei, eu cometi determinado pecado, eu me coloquei em determinada situação, então eu mereço ser punido. E aí você fica lidando com a culpa e com o ressentimento de uma maneira muito intensa. Porque quando a gente coloca a nossa adoração e nossa esperança em alguma coisa que não é em Deus, a gente acaba desprezando a misericórdia. Porque realmente a graça e a misericórdia elas só podem ser encontradas em Deus. Eu acho que isso também aconteceu com Jonas, né? Foi alguém que fugiu de Deus, foi alguém que ele estava lá por uma situação que ele mesmo tinha criado, mas ele encontrou a misericórdia em Deus. Ele conseguiu direcionar esse pedido de socorro para ele e experimentar isso na vida dele. O que é realmente a misericórdia de Deus? Então, isso é uma coisa que eu tenho experimentado assim recorrentemente. Então, às vezes está tudo bem, aí a gente se afasta, esquece do quanto que Deus é importante, e mais uma vez, com a sua misericórdia, ele nos aproxima para ele. Isso é muito legal mesmo, pessoal. E é legal porque uma das coisas que eu gosto desse capítulo 2 é porque ele responde, para mim, um dos. Não sei se posso dizer assim, se é um anseio, mas é uma das questões, uma das dúvidas que a gente vê bastante em pessoas. E na verdade a gente vê que é uma questão até mesmo bíblica, vamos dizer, nesse sentido, né? Porque lembra dos discípulos de Jesus pedindo para Jesus, nos ensina a orar? Parece que a gente fala assim, o que é orar? Orar é falar com Deus, né? Então a gente tem ali essa questão, eu lembro quando eu era criança, tinha a famosa vitamina BO, né? Bíblia e oração, que ensinava pra gente nas criancinhas e tal. E parece que é aquela coisa tão assim. Mas quantas pessoas têm, às vezes, questões, dificuldades exatamente com essa relação da oração? E é interessante porque a oração que a gente vê no texto do Antigo Testamento, aqui, principalmente no capítulo 2 de Jonas, parece que é uma oração de literalmente, vamos dizer assim, é nada de decoreba, tá? Pra gente deixar assim bem objetivo. Não tem nada assim de tipo assim, esse aqui é o padrãozinho que você precisa fazer, você precisa falar sobre esse assunto, porque senão não foi oração. É literalmente Jonas, inclusive narrando os acontecimentos. Ele fala, por exemplo, sobre, jogaste-me nas profundezas, as águas agitadas me envolveram, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Parece que quando ele começa ali no capítulo 2,
do versículo 2, falando sobre em meu desespero clamei ao Senhor, ele inclusive narra na própria oração o que era esse desespero. Então parece que a oração está realmente ligada bastante com essa questão daquilo que está acontecendo realmente na minha vida. Da minha vida no seu aspecto mais objetivo e claro daquilo que eu estou vivendo. E aí, então, olhando para esse capítulo, vou então jogar novamente aqui para Débora, já que a Bianca foi a última que falou. Débora, o que você pode falar assim, poxa, isso aqui é algo que eu posso aprender sobre o assunto oração, vendo o que acontece com a vida de Jonas? Lendo esse capítulo 2, aqui, os primeiros versículos, eu achei eles muito fortes, assim, que fala: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Então eu acho, assim, que não importa quão fundo o abismo que você está, né? Ore a Deus, sempre. Mesmo que você não tenha palavras, assim, derrame as suas lágrimas diante de Deus, né? Fale aquilo que está realmente dentro do teu coração. Mesmo que você não tenha mais esperança, fale para Deus que você não tem mais esperança, né? Mas pelo menos fale com Ele, assim. Então, eu acho que não ter esperança é deixar de orar. Então, a gente tem que sempre estar buscando a Deus em oração, assim. E tem um outro versículo aqui que fala: Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Então, quando eu estava naquela situação, eu tinha muita vergonha de falar com Deus, muitas vezes, né? De errar, aí pedir perdão de novo, aí voltar a errar, assim. Eu me sentia muito envergonhada, e é muito isso que fala, né? Lançado estou diante dos teus olhos. Eu sentia que eu estava muito longe, e eu era muito indigna, assim, de orar de novo, pedir perdão de novo pela mesma coisa que eu errei, assim. E ele fala também: tornarei porventura a ver o teu santo templo. Então, eu muitas vezes achava assim, questionava, né? Nossa, será que eu vou voltar até aquela comunhão que eu tinha? Parecia que eu não conseguiria sair daquela situação, assim. Então, é algo que a gente, não sei, eu busco sempre falar, tipo, traga-me, Senhor, novamente para teu santo templo, né? Traga-me para perto de ti, assim, porque eu me sinto muito longe, assim. Até me veio na mente aquele louvor, né, que fala de Hebreus, que fala: leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, eterno sumo sacerdote. Leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Uhum. E eu acho que a nossa atitude em relação a Deus tem que ser sempre assim, de adoração também, né? Sim. E no final do capítulo, eu achei muito forte quando ele fala, né? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, eu acho que, por fim, né, ele agradece a Deus por fé, né? Mesmo estando lá, ele fala: com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Né? Então, ele agradece a Deus por fé, por tudo que ele tem passado, até mesmo, né, se encontrando lá no abismo, na barriga do peixe. E ele adora a Deus por quem ele é, né? E é ali que você vê que ele muda, assim, ele fala que vai obedecer a Deus. E Deus solta ele, né? Tipo, o peixe solta Jonas. Sim. Muito, muito legal, muito bom. E você, Bianca, o que você pode falar assim, poxa, isso aqui é algo que eu aprendi para minha vida sobre oração, vendo aquilo que acontece com Jonas e a oração que ele faz. Certo. Eu também, me chamou a atenção o versículo também que a Débora comentou, né, esse versículo 4, quando ele fala assim, né, fui expulso da tua presença. Então, parece muito isso, né, essa sensação de que às vezes a gente caiu ou tá numa situação muito complexa e a gente não tem mais como voltar.
E eu acho que não existe isso de você não conseguir mais voltar para Deus. Não existe situação tão complicada ou tão ruim e terrível que Deus não seja capaz de consertar. Inclusive, ele é especialista nisso, né? De renovar histórias. Uhum. E essa questão sobre a oração, né? Isso me lembra muito de tudo quanto eu aprendi, né? Eu sempre aprendi uma ordem certinha, né? Você tem que fazer primeiro adoração, e depois você tem que fazer agradecimento, aí depois você tem que orar pelas outras pessoas, e aí depois você tem que fazer um momento, sei lá, de louvor, e aí depois você vai falar sobre o seu pedido, assim, sempre numa ordem de uma, sei lá, uma lista de 5 coisas que eu sempre tentava fazer um checklist aí para ver se eu estava orando aí certinho. E essa oração e outras orações também, né, da Bíblia, me chamam muita atenção pelo quanto que eles simplesmente estão falando. Assim, eles simplesmente vão falar aquilo que eles estão sentindo. E é um momento que você consegue perceber todas essas coisas. Ele tem um momento de agradecimento, ele adora Deus, mas ele está falando aquilo não porque ele está cumprindo uma lista de regras, mas é o que ele realmente está sentindo. E ele começa a falar assim: no meu desespero, clamei ao Senhor. Então ele começa a falar do desespero, do fundo do poço de quem não tem mais para onde olhar e que não sabe mais o que fazer. E é aquele que chama Deus, assim, tem misericórdia de mim. E esse é o momento, né? Quando começou a cura. E aí ele vai falando, vai conversando com Deus, né? E aí ele chega um momento também de agradecimento, né? De agradecer Deus por ter tirado ele daquela situação. Mas o mais importante é realmente o quão honesto ele foi, tanto com Deus quanto consigo mesmo. Muito, muito legal. E realmente, eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? Porque a gente acaba adquirindo alguns tipos de vício de linguagem e várias coisas nesse sentido, ou adquirindo um certo 5 passos para oração, coisas desse tipo que engessam o nosso relacionamento, né? E qualquer relacionamento que você tenha, você sabe que, é claro, tem coisas que você precisa cumprir, né? Como, por exemplo, com o marido, eu tenho coisas que eu tenho ali a cumprir com a Vânia, mas o relacionamento é dinâmico, cada dia a gente tá diferente, a gente tem dia que a pessoa tá um pouco mais animada, tem dia que a gente tá um pouco mais para baixo, um dia que tá meio nervoso, um dia que tá não sei o quê. E em todos esses momentos você tem questões diferentes, forma diferente que você fala, e até mesmo abordagens diferentes para tratar, às vezes, o mesmo assunto. Então, assim, a linguagem, a comunicação, é literalmente você tá diante do seu pai, conversando com ele, sabendo que ele é todo poderoso, que ele é todo, enfim, tudo de tudo que possa ter, mas inclusive ele é tudo do amor, o amor que ele tem por você. E ele quer exatamente ter esse contato. Ele já sabe daquilo que está no profundo do nosso coração. Então, agora o que a gente tem que estar diante dele com o coração aberto, falando aquilo que a gente está vivendo. Inclusive, falando aquilo que a gente sente, falando o que a gente pede, falando aquilo que a gente, inclusive, intercede em relação aos outros. Enfim, tudo isso precisa estar fluindo da gente desse bate-papo tão gostoso que a gente tem com Deus. É interessante que, para algumas pessoas, na hora da oração, elas precisam até mudar o tom de voz, né? Bom, peraí, agora agora eu vou orar, então, ó Senhor, né? Tipo, tudo isso acaba se tornando coisas muito mecânicas e que não estão tão relacionadas assim com essa nossa oração diante desse Deus que é o nosso Pai. E é isso que para mim chama atenção bastante em Jonas. Ele narra para Deus, se você, mas poxa, Deus já não sabia, foi Deus inclusive que mandou o peixe lá para pegar ele. Então Deus já sabia de tudo que tinha acontecido, que ele estava no mar, que as águas estavam agitadas, mas ele coloca isso para Deus. Ele fala: caramba, Deus, olha, naquele momento eu estava sentindo tudo acontecer comigo, né? Tava um turbilhão de coisas, eu estava com medo e tudo isso está sendo narrado e está sendo expresso, e tudo isso faz parte também dessa oração tão especial que Jonas nos traz. Quantas lições bacanas a gente pode pegar num capítulo, como a Bianca falou logo no comecinho, tão pequeno, né? Mas quantas coisas que, inclusive, como a Débora mencionou, fazem conexão com a nossa vida. E é isso que a gente quer que você participe com a gente. Então, que ao ver nosso vídeo,
conversando um pouco sobre o capítulo 1, 2, 3, 4 de Jonas e outros livros que a gente vai fazer, que você perceba o quanto esses livros, né, quanto esse texto bíblico, ele fala ao nosso coração. Ele é tão atual para as nossas vidas e ele mexe com questões internas da gente. É por isso que a gente quer convidar você a continuar assistindo os nossos vídeos. Todo sábado, às 9 da manhã, tem um vídeo novo aqui do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU. Débora, quer dar um tchau pro pessoal? Tchau, pessoal. Foi muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Conversando sobre o que cada um pode estar ouvindo de Deus, né? Ao ler esse capítulo. E acho que eu só queria, finalizar dizendo assim que ao ler esse capítulo eu pensei muito também no amor de Cristo, né? Que ele desceu até as profundezas dessa terra para nos salvar da morte, né? Da morte eterna. Então, acho que não existe um abismo tão profundo que Jesus não possa te alcançar e te tirar dali e te salvar. Amém. Isso mesmo. Bianca? Eu acho que foi muito bom esse momento da gente estar conversando. Tô lendo também o livro de Jonas e aprendendo coisas novas de uma história que é tão conhecida, mas tem tantas coisas para ensinar para gente. E que vocês possam estar acompanhando, que a gente ainda tem muito mais coisas para estar descobrindo juntos.